O Supremo Tribunal Federal manteve a decisão que obriga a União a indenizar a Varig. A União e o Ministério Público Federal buscavam reverter a decisão que garantiu à Varig o direito de indenização pelo congelamento das tarifas aéreas ocorrido durante o Plano Cruzado. Os ministros negaram recurso e mantiveram decisão que condenou a União a pagar aproximadamente 3 bilhões de reais à Varig, em razão do congelamento de tarifas imposto para conter a inflação durante o Plano Cruzado, entre outubro de 85 e janeiro de 92. O congelamento de preços que aqui se discute foi, de fato, medida severa, mas que não pode ser destacada do cenário igualmente grave em que inserida, nem compreendida fora dos objetivos institucionais que orientaram sua utilização. Tratava-se de um momento bastante peculiar e com escopo claro, proceder à desindexação da economia a fim de controlar o surto inflacionário. Os pontos suscitados pela União, todos eles foram tratados. Inclusive a própria União, no seu arrazoado, nos seus embargos, citou trechos de votos, inclusive do ministro Gilmar, do ministro Joaquim Barbosa, demonstrando que o que alegava não ter sido discutido foi e acabou sendo vencido. Nesses termos, tanto conheço quanto rejeito, acompanhando a relatora. É vedado à Suprema Corte revolver fatos e provas sobre perícia convalidada nas instâncias inferiores e analisado expressamente no acórdão do Tribunal de Origem. E, da mesma maneira, assentei e acompanho nesse sentido, Vossa Excelência, senhor presidente, assentei a necessidade de intervenção do Estado no domínio econômico, na hipótese de concessão de serviços de transporte aéreo, não pode mitigar direitos e garantias fundamentais, nem atenuar o instituto da responsabilidade objetiva do Estado. Ainda durante a sessão, os ministros declararam parcialmente inconstitucional uma lei do Rio de Janeiro que trata da obrigatoriedade de informações nos rótulos de alimentos comercializados no Estado. A maioria dos ministros acompanhou o relator, ministro Gilmar Mendes, entendendo que a lei estadual não pode exigir informações além das contidas em lei federal. Ao que tudo indica, o legislador do Estado do Rio pretendeu meramente definir nova disciplina global do tema, especificando sem justificativa exigências mais rígidas do que o previsto em legislação federal. E nesse ponto, resta claro o conflito entre a legislação impugnada e a legislação federal. O mesmo produto não pode ter dois rótulos ou duas embalagens, uma nacional e outra para o Estado em questão. Por que o tribunal suspendeu a eficácia desses dispositivos? Porque o Estado acabou por adentrar a seara normativa da União, ao reger a espécies de direito que estão no âmbito de atuação do poder central. Direito comercial, quanto à comercialização dos produtos, e também direito alusivo à saúde dos consumidores em si. Continuo convencido de que realmente houve essa invasão. Nós sabemos que o tema está regido por lei federal. O artigo 3º impõe prazo para adaptação ao que previsto na lei. E o parágrafo único do 3º versa sanções aos estabelecimentos comerciais e industriais que não cumprirem o estabelecido na lei. Por isso, acompanho Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli, declarando a inconstitucionalidade da lei na totalidade. Neste caso específico, por circunstâncias particulares dessa lei, inclusive de natureza temporal, e pelo prazo que já vigora a sua suspensão parcial, e pelo momento da sua edição, eu estou acompanhando o relator.